Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Iremos iniciar agora um curso de matemática para o concurso unificado. Peguei os assuntos mais recorrentes de matemática para o concurso unificado, cuja banca é a Cesgran Rio. Iremos seguir pelos tópicos mais cobrados da banca Cesgran Rio. Então, vamos iniciar o curso de matemática para o concurso unificado e, nessa aula, nós iremos iniciar esse curso com o assunto de porcentagem. Então, vem comigo, vem para a tela. Então, vamos começar com a porcentagem. Então, a porcentagem nada mais é do que dividir por 100. Quando dizemos que algo significa que algo é 10%, isso significa que nós iremos pegar o 10 e dividir esse 10 por 100. Que nesse caso o resultado é 0,10, ou seja, deslocamos duas casas para a esquerda. Então, temos aqui o símbolo da porcentagem. É um símbolo que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas conhece, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Temos algumas formas de representar a porcentagem. A primeira forma de representar a porcentagem é em forma de fração. Ou seja, se eu tenho 40 dividido por 100, significa 40%. Se aqui fosse 10 dividido por 100, seria 10%. Então, a porcentagem, ela significa que aquele número é dividido por 100. Nesse caso, 40 sobre 100 significa 40%. Então, essa aqui é a forma de fração da porcentagem. Temos também a forma decimal da porcentagem. E qual é a forma decimal? Nada mais, nada menos de você fazer essa divisão. 40 dividido por 100 significa 0,4 ou 0,40. Então, vimos a forma de fração, vimos a forma de decimal e a forma de porcentagem. Nesse caso é 40. Então, lembrando que tanto a fração como o decimal, como a porcentagem, ele tem valores iguais. Ou seja, 40 sobre 100 é a mesma coisa que 0,40, 0,40, que é a mesma coisa de 40%. Se fosse aqui 10 sobre 100, seria a mesma coisa de 0,10, que seria a mesma coisa de 10%. Então, temos fração, decimal e porcentagem. Fração é o número sobre 100. Decimal é ele com as vírgulas, nesse caso 0,40. E porcentagem é ele em porcentagem, nesse caso 40%. Então, eles são iguais, só com representações diferentes. Agora, vamos transformar de taxa percentual para taxa unitária. Essa taxa unitária é a mesma que taxa decimal. Então, nós temos, se eu tenho aqui a taxa percentual, por exemplo, 40%, eu quero dividir para taxa decimal ou taxa unitária, por exemplo, 0,40, e o que eu faço? Eu pego aqui 40%. Se eu quero transformar para decimal 0,40, o que eu faço? Vou dividir por 100. Ou seja, 40 dividido por 100 é 0,4 ou 0,40. Agora, se de outra forma eu quero transformar a taxa decimal e eu quero ir para uma taxa percentual, eu estou com a taxa decimal, mas eu quero transformar ela para taxa percentual, o que eu faço? Multiplico por 100. Ou seja, se eu tenho 0,40, então eu multiplico por 100 e dá igual a 40%. Então, da taxa percentual para a taxa decimal, divide por 100. Da taxa decimal para a taxa percentual, eu multiplico por 100. E uma das formas de fazer isso é apenas deslocar as casas decimais. Ou seja, a taxa percentual para a taxa decimal, desloca as duas casas decimais para a esquerda. E da taxa decimal para a taxa percentual, eu desloco duas casas para a direita. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui transformar 25% em taxa decimal. Como que eu faço? Eu pego os 25, que vai ser igual a 0,25. E como que eu vou transformar essa taxa aqui, ó, percentual, para a taxa decimal? Eu faço o seguinte, desloco duas casas para a esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, 25. Quero transformar essa taxa para a taxa decimal. Eu quero transformar esse 25% em taxa decimal. Eu desloco duas casas para a esquerda. Então, aqui é 25, que é a mesma coisa de 25,0, está aqui, ó. Então, eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então, se a casa está aqui, ó, eu desloco uma, duas. Então, vai ficar aqui. Então, vai ficar, na verdade, 0,25. Está aqui, ó, 0,25. Então, para transformar para a taxa decimal, eu apenas desloco duas casas para a esquerda. Agora, vamos transformar o 0,25 em taxa percentual. Nesse caso, queremos pegar o 0,25 e transformá-lo para uma taxa percentual. Vamos deslocar duas casas para a direita. Então, aqui eu tenho 0,25. Eu quero transformar para porcentagem. Aqui está em decimal. Eu desloco uma casa, duas casas para a direita. Então, vai ficar 25, que é 25%. Uma dica importante, para se calcular 10% de um número, basta deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda. E para se calcular 1%, basta deslocar duas casas para a esquerda. Então,
O exemplo, 10% de 42,5. Desloco uma casa para a esquerda. Então, eu tenho 42,5. Eu vou deslocar essa vírgula aqui, uma casa para a esquerda. E fica, então, 10% de 42,5 é o mesmo de 4,25. Aqui também temos 1% de 358. Desloco duas casas para a esquerda. Eu tenho 358, eu vou deslocar aqui uma, duas. Então, fica 3,58. Agora, vamos entender como se faz o cálculo da porcentagem de uma quantia. Calcular x% de um número significa que eu devo pegar esse número e multiplicar pela porcentagem. É importante saber de cor que 100% é sua totalidade, 50% é a metade. Outro detalhe importante que você não deve esquecer é o de significa multiplicação. Por exemplo, quando eu falo 10% de 100, esse de significa que você vai trocar ele por um sinal de multiplicação, você vai multiplicar. Dito isso, vamos analisar três situações possíveis. Calcular 30% de 800. Eu quero 30% de 800. Olha aqui a palavra de. Apareceu a palavra de, eu vou trocar por multiplicação. Vamos lá. Para facilitar os cálculos, iremos utilizar a porcentagem em forma de fração. Então, é 30% de 800. O que é 30%? É 30 sobre 100, está aqui. Tem o de, que significa aqui, ó, vezes, e aqui 800. Então, 30% vezes 30 sobre 100 vezes 800. Então, se eu tenho aqui 0 embaixo e 0 em cima, eu posso cortar. Então, corto esse 0 com esse 0. Então, vai ficar 8 vezes 30. 8 vezes 3, 24. Então, dá 240. Então, 30% de 800 dá 240. Vamos a outra situação. 30% de um número dá 240. Então, eu tenho 30% de um número dá 240. Então, qual é esse número? Você vem a pergunta, olha, 30% de um número dá 240. Qual o valor desse número? Então, nesse caso, nós temos que saber o valor que multiplicado por 30 dá como resultado 240. Então, eu quero o valor x, um valor tal, que eu vou multiplicar por 30, que dá igual a 240. Assim, podemos traduzir esse enunciado da seguinte forma. 30% de x é igual a 240. E nós sabemos que o de significa multiplicação. Então, eu tenho 30% de um número dá 240. Então, aqui, ó, 30% de, é o vezes, está aqui, o vezes, de um número, uma letra qualquer, que é uma incógnita, é igual a 240. Está aqui, 240. 30% é 30 sobre 100, vezes x é igual a 240. Eu vou multiplicar cruzado. Multiplico cruzado, então x é 240 vezes 100 dividido por 30. Eu sei que 240 dividido por 30 dá 8. E 8 vezes 100 dá 800. Então, está aqui, ó, 8 vezes 100 dá 800. Então, 30% de um número dá 240, esse número é 800. Agora, uma outra situação. 240 corresponde a quantos por cento de 800? 240 corresponde a quantos por cento de 800? Esse cálculo vai indicar uma relação que mostra o quão próximo 240 está de 800. Então, quanto mais próximo esse 240 tiver de 800, maior será a porcentagem. Por exemplo, se for 400, se esse número aqui for 400, então 400 é a metade de 800, significa 50%. Por exemplo, aqui, dá um exemplo. 400 corresponde o quê? A metade de 800, ou seja, 50%. Já 200 corresponde a um quarto, que é 25% de 800. Então, o 200 é um quarto de 800. Então, vamos ver. Eu tenho 400 é 50% de 800. Então, eu tenho aqui 400 é igual a 50% de 800. Então, o 50% é igual a... Eu vou isolar esse aqui e vou dizer que é 400 dividido por 800. Então, a porcentagem, eu pego o número 400 e divido pelo 800. Normalmente, você vai dividir o menor pelo maior, mas nem sempre acontece. Normalmente acontece isso, mas nem sempre. Tome cuidado. Então, a relação entre 240, eu quero saber quantos por cento é 240 em relação a 800. Quantos por cento corresponde a 240 em relação a 800? Eu pego o 240 e vou dividir por 800. E nesse caso, a gente pode pegar assim, 240 dividido por 800. Eu vou cortar aqui, corta. 24 dividido por 8, eu sei que aqui é 24 dividido por 8 é 3. Então, veja que ficou sobre esse zerinho aqui, 3 sobre 10, que é igual a 3 sobre 10, é a mesma coisa de 30 sobre 100. Porque se eu multiplicar aqui em cima, se eu multiplicar aqui 100 por 10, e aqui por 10, vai ficar aqui 30 sobre 100.
E 30 sobre 100 é igual a 0,3 ou 30%. Agora vamos a um outro assunto importante. É um aumento de X% de um valor. Eu quero aumentar X% de um valor. Por exemplo, houve um aumento de 10% da inflação, houve um aumento de 5% da inflação. Aumentar, tá aqui, ó. Aumentar uma porcentagem de determinado. Aumentar em X% determinado valor significa que a porcentagem será multiplicada pelo valor e logo após somada a esse mesmo valor. Por exemplo, vamos aplicar um aumento de 30% sobre 40. Ou seja, aumentou 30% sobre 40. Então, esse aqui, ó, esse 400, ó, houve um aumento de 30%. Qual é o valor que vai chegar a esse 400 com esse aumento de 30%? Com um aumento de 30%. Então, se faz assim. Eu pego 30%, 3 sobre 100, vezes o 400, mais o 400. Então, 30% daqui, mais o 400. Então, vai ficar 30 sobre 100 vezes 400. Eu corto aqui, vai ficar 4 vezes 3 dá 12. E 30 sobre 4, que vai ficar 30 vezes 4, aqui 30 vezes 4, mais o 400, tá aqui, ó, esse aqui. 30 vezes 4 ó, é 120. 30 vezes 4 ó, é 120. Mais 400 é igual a 520. Então, essa é uma forma usual de se fazer um aumento de uma determinada quantia. Uma quantia aumentou 10%. Mas não é a melhor forma. A melhor forma é o que nós iremos explicar aqui, que é muito mais simplificada e evita cometer alguns erros. Então, apesar de estar correta essa forma de calcular o aumento percentual, há uma forma mais eficiente de fazer isso. Como? Vamos aqui um exemplo. Calcular um aumento de 30% sobre 400. Aumentou, tem um valor, um preço de uma determinada mercadoria e ele aumentou 30%. Qual é o valor que vai ser? Qual é esse novo valor? Então, é o seguinte. Eu sei que aumentou o valor de 30. E o valor total do produto é 100%. O valor é 100%. Ele aumentou 30. Ele vai para qual valor? 30 mais 100 dá 130. Tá aqui, ó. 30. 100 mais 30 dá 130. E 130 transformando para o decimal. Duas casas decimais para a esquerda. Então, fica 1,3. 1,3. Então, basta agora eu pegar o 400 e multiplicar por 1,3. Eu não preciso fazer todo aquele processo, depois multiplicar, depois somar. Eu só vou agora pegar esse 400, o 400, e multiplicar por 1,3. Então, eu somo 100 com 30, dá 130, que é 1,3 em decimal. Agora eu pego 400 vezes 1,3, que dá 520. Veja aqui, é a mesma coisa. Falamos sobre o aumento, ou seja, o aumento você vai pegar a porcentagem 100 mais o valor que irá aumentar, digamos 10%, 100 mais 10, 110, que dá 1,1, e multiplicar pelo valor que você quer aumentar. Pronto, já dá o resultado. Agora o desconto. Calcular o desconto sobre um determinado valor, é necessário pegar o valor, subtrair do resultado da multiplicação desse valor pela porcentagem. Seria igual que o outro modelo, eu pego aqui o 400, acho a porcentagem de 30% sobre 400 e subtraio aqui, ó, menos dos 400. Eu pego 400 menos e faço a porcentagem de 30% sobre 400. Então, aqui vai ficar 400, aqui, menos 30% de 400, eu vou cortar aqui, corta aqui, fica 4 vezes 3, 12. Fica 400 vezes 30 vezes 4, que aqui é igual a 120. Então, está aqui 400 menos 120 e dá 280. Tem como fazer pelo método prático? Claro que tem. Então, vamos lá. Vamos calcular um desconto de 40% sobre 600. Tem um valor 600, eu quero 40% de desconto. Quanto é que vai ser o novo valor? Okay. Para isso, nós iremos fazer o todo é 100%, e nós iremos pegar o 100%, subtrair de 400. 100 menos 40. Nós vamos pegar o 100% e subtrair de 40. E vai ser 60 ou 0,6. Então, nós iremos pegar esse 0,6 e multiplicar por 600. Então, 0,6 vezes 600 dá 360. Então, para o passo a passo, para fazer o desconto eu vou pegar o valor de 100%, subtrair do valor de desconto, no caso 40, então é 100 menos 40, que dá 60, que dá 0,6. E pegar o valor, multiplicar por 0,6, que dá 360. Outro assunto que cai constante é descontos, aumentos e descontos sucessivos. Por exemplo, há um aumento de 10.
depois houve outro aumento de 10%, depois houve outro aumento de 10%. Normalmente nós devemos pensar que houve um aumento de 30%, mas não é verdade. Então, aqui, vamos realizar aqui um aumento de 30%, depois um desconto de 10% e depois um desconto de 20% sobre 250. Algumas pessoas pensariam erroneamente que basta fazer o cálculo 30 menos 10 menos 20 que dá 0%. Não, nunca faça isso. Nunca faça isso. Isso é tão comum que, quando esse assunto é abordado em alguma questão, as bancas trazem como resposta, na alternativa A, o valor da soma algébrica das porcentagens. Logicamente, muitos alunos erram essa questão. Então, vamos fazer a forma eficiente de calcular de forma correta esse tipo de questão. Como? Primeiro passo. Ele disse que primeiro vai ter um aumento de 30%. Nós já vimos como calcular o aumento, pelo método prático. O aumento eu pego 100 mais 30. Então aqui, ó, aumento de 30%. Eu vou pegar o 100 mais 30, que dá 130, multiplicando para decimal, desloco duas casas para a esquerda, vai ficar 1,3. Pronto. Depois ele vai dizer que tem um desconto de 10, desconto de 10. E o que eu pego? Está aqui o desconto de 10. Eu pego o 100, subtrair, como é desconto, eu vou pegar o 10 e subtrair de 10, que dá o quê? 90. E 90, deslocando duas casas, é 0,9. Então, teve o aumento 1,3, teve o desconto 0,9. E o terceiro houve outro desconto de 20. Como é o desconto, eu pego, tá aí, desconto de 20, eu pego os 100, subtrai de 20, que dá 80, que dá 0,8. Então, agora, basta multiplicar todo. Então, um aumento, 1,3, desconto 0,9, outro desconto 0,9, que vai dar 0,93. Aí basta multiplicar pelo valor original. Então, 250 vezes 0,93, 0,936, que dá 234. Então, temos um esquema aqui, ó, 250, mais um aumento de 30, mais um desconto de 10, outro desconto de 10. O aumento significa 1,3, o desconto 0,9, o desconto de 10 0,9, o desconto de 20 0,8. Que dá 250, multiplicando esse com esse com esse, 0,936, que dá 234. Mas aí você pega, mas se tiver um aumento de 10, e depois um aumento de 10, e depois outro aumento de 10. E eu quero saber quantos por cento aumentou. Se eu tenho um aumento de 10%, depois outro aumento de 10%. Então, o aumento de 10%, eu sei que é 100 mais 10, que é 110. Deslocando duas casas, vai ficar 1,1. E eu tenho outro aumento de 10, mesmo. Mais 10 é igual a 110, que deslocando duas casas fica 1,1. Então, na verdade, o aumento vai ser 1,1 vezes 1,1, que dá 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Duas casas, duas casas. Então, o aumento, na verdade, está aqui. O aumento, na verdade, se eu somei aqui 100, e 100 representa 1, eu tenho aqui 1,21. 1,21 representa quantos por cento? Na verdade, 1,21. Como eu somei 100, eu vou subtrair 100. E 100 é 1. Então, eu vou subtrair aqui de 1, menos 1, menos 1, vai ficar 0,21. Então, o aumento, na verdade, foi de 21%, e não de 20%, como pensaríamos que fosse. Porque houve um aumento de 10, depois o aumento de 10. Aí você colocaria 20. Não. Na verdade, o aumento foi de 21. Ok, terminamos a nossa aula aqui. Na próxima aula, nós iremos fazer uma bateria de exercícios. Na próxima aula, nós iremos fazer uma bateria de exercícios sobre a porcentagem. Então, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com as pessoas também que irão fazer o concurso unificado. Valeu e até a próxima.